A Teosofia Original traz para você A Doutrina Secreta, volume 1, parte 1, Introdução, escrito por Helena Petrovna Blavatsky. Publicado originalmente em 1888. Introdução. Tradução do original na íntegra. Continuação. No final do primeiro quarto deste século, uma classe distinta de literatura apareceu no mundo, que se tornou a cada ano mais definida em sua tendência, baseando-se, supostamente, nas pesquisas acadêmicas dos sânscritistas e orientalistas em geral. Foi considerada científica. Hindus, egípcios e outras religiões, mitos e emblemas antigos foram feitos para produzir qualquer coisa que o simbologista quisesse que produzissem, dando, assim, frequentemente, a forma externa rude no lugar do significado interno. Os trabalhos mais notáveis por suas engenhosas deduções e especulações, no círculo vicioso, abandonaram conclusões, geralmente mudando de lugar com premissas, como nos silogismos de mais de um estudioso em sânscrito e pali. Apareceram rapidamente em sucessão, inundando as bibliotecas muito mais com dissertações fálicas e adoração sexual do que na simbologia real, e uma contradizendo a outra. Essa é a verdadeira razão, talvez porque o esboço de algumas verdades fundamentais da doutrina secreta das eras arcaicas agora é permitido ver à luz, depois de longos milênios do mais profundo silêncio e sigilo. Digo algumas verdades propositadamente, porque aquilo que deve permanecer não dito não pode estar contido em 100 desses volumes, nem poderia ser transmitido à atual geração de saduceus. Mas, mesmo o pouco que é dado agora, é melhor que o completo silêncio sobre essas verdades vitais. O mundo de hoje, em sua louca corrida em direção ao desconhecido, que está pronto demais para confundir com o incognoscível, sempre que o problema escapa à compreensão do físico, está progredindo rapidamente no plano material e oposto da espiritualidade. Tornou-se agora uma vasta arena, um verdadeiro vale da discórdia e da eterna luta, uma necrópole, onde jazem enterradas as aspirações mais elevadas e mais santas da nossa alma espiritual. Essa alma se torna a cada nova geração mais paralisada e atrofiada. Os infiéis amáveis e esbanjadores realizados da sociedade, mencionados por Greeley, pouco se importam com o renascimento das ciências mortas do passado. Mas há uma minoria justa de estudantes sérios que têm o direito de aprender as poucas verdades que lhes podem ser dadas agora. E agora há mais de 10 anos, quando Isis sem véu, ou mesmo as tentativas posteriores de explicar os mistérios da ciência esotérica foram publicadas. Uma das maiores, e além disso, a mais séria objeção à correção e à confiabilidade de todo o trabalho serão as instâncias preliminares. Como as declarações contidas nelas podem ser verificadas? É verdade que, se uma grande parte das obras em sânscrito, chinês e mongol citadas nos presentes volumes é conhecida por alguns orientalistas, a principal obra, aquela da qual são dadas as estâncias, não está na posse de bibliotecas europeias. O livro de Dzian, ou Zan, é totalmente desconhecido para nossos filólogos,
ou de qualquer forma, nunca foi ouvido por eles sob seu nome atual. Essa é, obviamente, uma grande desvantagem para quem segue os métodos de pesquisa prescritos pela ciência oficial, mas para os estudantes de ocultismo e para todo ocultista genuíno, isso será de pouca importância. O corpo principal das doutrinas dadas é encontrado espalhado por centenas e milhares de manuscritos sânscritos. Alguns já traduzidos, desfigurados em suas interpretações, como de costume, outros ainda aguardando sua vez. Todo acadêmico, portanto, tem a oportunidade de verificar as declarações aqui feitas e de verificar a maioria das citações. Alguns fatos novos apenas para o profano orientalista, e passagens citadas nos comentários serão difíceis de rastrear. Até agora, vários dos ensinamentos foram transmitidos oralmente. Mesmo assim, em todos os casos, esses são indicados nos quase incontáveis volumes de literatura dos templos bramânicos, chineses e tibetanos. Seja como for, e tudo que estiver reservado para a escritora através de críticas malévolas, um fato é bastante certo. Os membros de várias escolas esotéricas, cuja sede está além do Himalaia e cujas ramificações podem ser encontradas na China, Japão, Índia, Tibete e até na Síria, além da América do Sul, afirmam ter em seu poder a soma total de obras sagradas e filosóficas em manuscritos. Enfim, todas as obras, de fato, que já foram escritas em qualquer idioma ou personagem, desde que a arte de escrever começou, dos hieróglifos ideográficos até o alfabeto de Cadmos e os Devanagari. Tem sido afirmado em todas as épocas que, desde a destruição da Biblioteca Alexandrina, todo o trabalho de um personagem que poderia ter levado o profano à descoberta e compreensão finais de alguns dos mistérios da ciência secreta foram, devido aos esforços combinados dos membros das Irmandades, diligentemente procurados. Além disso, aqueles que sabem que, uma vez encontrados, salvam 3 cópias e guardam-nas em segurança. Todas essas obras foram destruídas. Na Índia, o último dos preciosos manuscritos foi protegido e escondido durante o reinado do imperador Akbar. Além disso, sustenta-se que todo livro sagrado desse tipo, cujo texto não estava suficientemente velado em simbolismo, ou que tivesse referências diretas aos mistérios antigos, depois de ter sido cuidadosamente copiado em caracteres criptográficos, como a desafiar a arte do melhor e mais esperto paleógrafo, também foi destruído até a última cópia. Durante o reinado de Akbar, alguns cortesãos fanáticos, desagradados com as investidas pecaminosas do imperador nas religiões dos infiéis, ajudaram os brahmanes a esconder seus manuscritos. Tal era Badaoni, que tinha um horror indisfarçado pela mania de Akbar pelas religiões idólatras. Além disso, em todas as grandes e ricas lamacerias existem criptas subterrâneas e bibliotecas em cavernas cortadas na rocha, sempre que o Gompa e o Lianggang estão situados nas montanhas. Além do oeste de Saidan, nas passagens solitárias de Quenlu, existem vários esconderijos. Ao longo da cordilheira de Altin-Toga, cujo solo nenhum pé europeu jamais pisou, até agora existe uma certa aldeia perdida em um profundo desfiladeiro.
é um pequeno aglomerado de casas, um vilarejo em vez de um mosteiro, com um templo de aparência pobre, com um velho lama, um eremita vivendo próximo para assisti-lo. Os peregrinos dizem que as geleiras e corredores subterrâneos abaixo dele contêm uma coleção de livros, cujo número, de acordo com os relatos apresentados, é muito grande para encontrar espaço mesmo no Museu Britânico. Tudo isso provavelmente provocará um sorriso de dúvida. Porém, antes que o leitor rejeite a veracidade dos relatórios, faça uma pausa e reflita sobre os seguintes fatos conhecidos. As pesquisas coletivas dos orientalistas, e especialmente os trabalhos dos últimos anos dos estudantes de filologia comparada e da ciências das religiões, os levaram a verificar o seguinte: um número imenso e incalculável de manuscritos e até trabalhos impressos que se sabe existirem, agora não são mais encontrados. Eles desapareceram sem deixar o menor rastro para trás. Se fossem obras sem importância, poderiam, no curso natural do tempo, ter sido deixados a perecer, e seus próprios nomes teriam sido apagados da memória humana. Mas não é assim, pois, como agora é verificado, a maioria delas continha as verdadeiras chaves para obras ainda existentes e inteiramente incompreensíveis para a maior parte de seus leitores, sem esses volumes adicionais de comentários e explicações. Tais são, por exemplo, as obras de Lao Tse, o antecessor de Confúcio. Diz-se que ele escreveu 930 livros sobre ética e religiões e 70 sobre magia, 1000 ao todo. Sua grande obra, no entanto, o coração de sua doutrina, o Tao Te Ching, ou as escrituras sagradas do Tao Se, possui, como mostra Stanislas Julien, apenas cerca de 5.000 palavras, quase uma dúzia de páginas, mas o professor Max Müller considera que o texto é ininteligível sem os comentários, de modo que Julien teve que consultar mais de 60 comentadores para finalizar sua tradução. O mais antigo, voltando ao ano de 163 AC, não antes, como vemos. Durante os 4 séculos e meio que antecederam o mais antigo dos comentaristas, houve tempo suficiente para ocultar a verdadeira doutrina de Lao Tse de todos, exceto de seus sacerdotes iniciados. Os japoneses, dentre os quais se encontram agora os mais instruídos dos sacerdotes e seguidores de Lao Tse, simplesmente riem dos erros e hipóteses dos estudiosos chineses europeus. E a tradição afirma que os comentários aos quais nossos sinólogos ocidentais têm acesso não são os verdadeiros registros ocultos, mas véus intencionais, e que os verdadeiros comentários, assim como quase todos os textos, há muito desapareceram dos olhos dos profanos. Se alguém recorre à literatura antiga das religiões semíticas, às escrituras dos caldeus, a irmã mais velha e instrutora, se não a fonte da Bíblia mosaica, a base e o ponto de partida do cristianismo, o que os estudiosos encontram? Perpetuar a memória das religiões antigas da Babilônia, registrar o vasto ciclo de observações astronômicas dos magos caldeus, para justificar a tradição de sua esplêndida e eminente literatura oculta, o que resta agora? Apenas alguns fragmentos ditados por Beroso. Estes, no entanto, são quase sem valor, mesmo como uma pista para o caráter do que desapareceu.
pois eles passaram pelas mãos de sua reverência o bispo de Cesareia, aquele censor autoconstituído e editor dos registros sagrados das religiões de outros homens, e sem dúvida carregam até hoje a marca de sua mão eminentemente veraz e confiável. Pois qual é a história deste tratado sobre a outrora grande religião da Babilônia? Escrito em grego por Beroso, sacerdote do templo de Bel, para Alexandre o Grande, a partir dos registros astronômicos e cronológicos preservados pelos sacerdotes daquele templo e cobrindo um período de 200 mil anos, agora está perdido. No primeiro século AC, Alexander Polyhistor fez uma série de extratos, também perdidos. Eusébio usou esses extratos ao escrever seu Chronicon, em 270-340 DC. Os pontos de semelhança, quase de identidade, entre as escrituras judaica e caldeia tornaram a última mais perigosa para Eusébio, em seu papel de defensor e campeão da nova fé, que adotara as escrituras judaicas e com elas uma cronologia absurda. É bem certo que Eusébio não poupou as tabelas sincrônicas egípcias de Maneto, tanto que Bunsen o acusa de uma história mutiladora sem escrúpulos. E Sócrates, historiador do século V, e Cincelos, vice-patriarca de Constantinopla, no século VIII, ambos o denunciam como o falsificador mais ousado e desesperado. É provável, então, que ele tenha lidado com mais ternura com os registros caldeus que já estavam ameaçando a nova religião tão precipitadamente aceita. De modo que, com exceção desses fragmentos mais que duvidosos, toda a literatura sagrada caldeia desapareceu dos olhos dos profanos tão completamente quanto a Atlântida perdida. Alguns fatos contidos na história berosiana são apresentados na parte 2 do livro 1. Posso lançar uma grande luz sobre a verdadeira origem dos anjos caídos, personificados por Bel e pelo dragão. Voltando agora à literatura ariana mais antiga, o Rig Veda, o estudante encontrará, seguindo estritamente os dados fornecidos pelos ditos orientalistas, que embora o Rig Veda contenha apenas cerca de 10.580 versos, ou 1.028 hinos, apesar dos brahmanas e da massa de glosas e comentários, isso não é compreendido corretamente até hoje. Por que isto é assim? Evidentemente, porque os brahmanas, os tratados escolásticos e mais antigos sobre os hinos primitivos, exigem uma chave que os orientalistas não conseguiram encontrar. No próximo vídeo, continuaremos com a introdução do primeiro volume da Doutrina Secreta.